espero que não esteja nenhum som de caminhão ao fundo passando com som, porque faz muito tempo que esse caminhão com som não passa aqui na rua de casa e ele tava passando logo agora. Oi, gente! Hoje eu vim comentar com vocês 10 livros que são muito incríveis de ler, são muito bons, são livros que eu nunca vi uma crítica negativa e que eu acho que é extremamente importante tu ler ele no teu ano de 2023 pra não ser um ano de azar. E sim, eu tô jogando essa praga em ti. Se tu não ler nenhum desses livros em 2023, teu ano vai ser ruim. A não ser que tu já tenha lido ele. Porque agora, pra pensar, se eu não relesse nenhum deles, meu ano seja de azar e eu não quero que meu ano seja de azar. Então eu tô jogando a praga pra ti, que ainda não leu nenhum deles. E quando eu digo que eu não vi nenhuma crítica negativa sobre esses livros na minha vida, eu não tô zoando. Na real, tem só um aqui, que tipo, não que eu vi crítica negativa, mas pessoas falando, talvez o final pudesse ser um pouco diferente, o andar da história, o que eu concordo, mas eu vou explicar isso ao longo do vídeo, quando eu comentar sobre esses livros. Antes de eu começar, eu só queria dizer que se tu acompanha aqui o canal, tu deve saber que eu sou péssima pra lembrar nome de personagens, e então eu vou continuar sendo péssima. Alguns eu lembro, que são mais marcantes, assim, na memória, mas outros eu realmente não lembro e vocês vão perceber isso ao longo do vídeo. Enfim, o primeiro livro é Pessoas Normais. Esse livro, ele é bem famoso até, tem série, Meu Cachorro Late no Fundo. Eu gosto bastante dele. A gente vai acompanhar dois adolescentes, a Mariane e o outro, que eu não lembro o nome, mas que é um guri. Os dois eles são meio que opostos, assim, tipo, ele é popular no colégio e tudo mais, e ela é excluída. E os dois, eles acabam se vendo quase todos os dias, porque a mãe dele trabalha na casa da Mariane, então ele vai lá pra esperar ela sair do horário de trabalho dela pra poder ir embora juntos. E eles sempre acabam conversando, mas não é, tipo assim, uma amizade muito firme, sabe? Só conversam ali e é isso. Aí eles vão pra faculdade e meio que os papéis se invertem. A Mariane, ela começa a ser super extrovertida, parece que ela encontrou o lugar dela no mundo, enquanto ele fica mega introvertido, não consegue fazer amigos direito. E a história vai contando sobre os dois, assim, passados anos, a amizade deles vai se concretizando cada vez mais. E é muito lindo. É um livro silencioso. Tinha essa trend um tempo atrás de livros barulhentos versus livros silenciosos. Esse com certeza é um livro silencioso. Não leia esse livro esperando um baita plot twist, uma baita revirada, porque não tem. Esse é o tipo de livro que se encaixaria na categoria livros sobre mulheres tristes sem plot específico. Porque a Mariane é uma mulher triste, ela se encaixa nisso. Mas tem ele, então eu acho que só por ter dois protagonistas e um deles não ser uma mulher, não se encaixa mais. Eu fechei aqui a porta do meu quarto pra, tipo, não ter tanto barulho de cachorro latindo no fundo, porque esses dias eu fui editar um vídeo, eu acho que era aquele do meu primeiro semestre de jornalismo, e tinha cachorro latindo no fundo, só que eu tava no meu namorado editando e não fazia sentido, porque não tem cachorro ali, tipo, um apartamento, e não teria como escutar o cachorro de um dos vizinhos latindo. Eu fiquei muito confusa. Aí que eu me liguei que era do vídeo. Eu tô passando alguma pessoa que não era aquele vizinhanço pela rua, bem quando eu tô gravando o vídeo. Que bacana. Próximo livro é Gente Ansiosa. Eu li este ano, no início, se eu não me engano. Eu achei que eu tinha lido até ano passado, porque parece que faz tanto tempo. Eu até recomendei pros meus colegas. A professora falou, vamos recomendar coisas pra gente fazer nas séries um pro outro. Eu recomendo esse livro. E ele é muito bom. Esse livro de acompanhar um bandido, tá? A gente não sabe quem é esse bandido. Na verdade, é uma pessoa que ela vai assaltar um banco, só que tá tudo errado. E pra fugir da polícia, essa pessoa, ela entra num apartamento, assim, na frente do banco, no condomínio que tem ali, e vai se esconder num deles, só que tá tendo uma visita ali ao apartamento com a corretora e várias outras pessoas. E essa pessoa, que é nosso bandido, nosso ladrãozinho, ele faz todas as pessoas que estão ali de reféns. E a gente acompanha a história de cada um deles, tipo, e como as histórias elas acabam se interligando. E tem umas pessoas ali que são insuportáveis. Só que o autor desse livro, ele faz algo incrível, que ele faz tu odiar em um ponto da história todos os personagens e depois voltar a amar eles. Eu acho que tu tem que ser muito, tipo, bom na escrita pra fazer isso. Tem que ser um baita escritor. E esse cara faz isso. E eu gostei demais. Realmente, eu começava a ler a história dos personagens, tipo, ok, estão todos ansiosos. Aí começava a ir um ponto, eu começava a odiar eles e depois eu voltava a amar. E é incrível quando o ponto de desfecho da história é tipo, que demais. Terceiro livro dessa lista, que também é um livro silencioso, é Tudo é Rio. Eu não me canso nunca de falar dele. Acho que já falei no TikTok umas 500 mil vezes. Mas aqui, a me acompanhar a Dalva e o Venâncio. Eles eram um casal com um amor muito lindo, de dar inveja, assim. Só que em um momento da história, tipo, isso começa a virar, porque o Venâncio ele é uma pessoa muito, muito ciumenta com a Dalva. E há aqueles ciúmes punch. Então tem um acontecimento ali
que, se eu não me engano, mostra ele logo no início do livro e depois volta no tempo pra mostrar desde o início do relacionamento deles. E nesse meio tempo entra a Lucy, que ela é uma prostituta da cidade, e forma meio que uma espécie de triângulo amoroso ali, bem bizarro. Esse, assim como Pessoas Normais, é um livro silencioso, é um livro que, se tu vai ler pelo grande plot twist, saiba que não vai acontecer, mas ele vai, assim, linear. É uma delícia de ler, tem cenas pesadas. Pessoas Normais também tem cenas pesadas. Ainda tem uma cena que me lembro de Pessoas Normais sobre violência. Eu sei que tem mais de uma, mas vale muito a pena. Então explica sobre a Dalva e o Venâncio, tipo, sobre como é que é a vida deles, como é que se conheceram. Também explica da Lucy, tipo, sobre a vida dela antes. E mais ou menos eu senti vontade de meter o soco nessa guria. Mas depois, no final, eu tava querendo dar um abraço nela. Então vale muito a pena. E, gente, ele é muito, muito curtinho pra tu ler rapidinho. Tem 206 páginas esse livro. Ele é incrível. Eu ganhei meus amigos de aniversário, então muito obrigada de novo. Vocês não sabem o quanto eu adoro esse livro. É simplesmente incrível. Eu vou comentar um que eu acho que, se tu não leu ele, com certeza tem que ler, porque tu tem que entender as referências, tu tem que entender os surdos das pessoas em todas as redes sociais, todos os bookheads desse livro, que é Os Sete Maridos de Evelyn Hugo. Nesse livro, a gente acompanha a Monique, ela é uma jornalista, e um dia ela chega, tipo, no trabalho dela, e fala: olha, sabe a Evelyn Hugo, essa grande atriz de Hollywood aqui do cinema, do nosso universo? Ela quer dar uma entrevista sobre o leilão que ela vai fazer, só que ela só aceita dessa entrevista se for contigo. E daí a Monique fica: nossa, vou ter que ir lá então, né? Inclusive, a chefe dela até comenta: nossa, a gente até perguntou se ela não queria outros jornalistas. Mas ela insistiu que só daria entrevista se fosse com a Monique. Então a Monique vai lá, a gente conhece essa grande Evelyn Hugo, só que ela disse que na verdade ela mentiu, porque ela não ia dar uma entrevista sobre o leilão, ela queria que a Monique escrevesse uma biografia dela, então ela tava aí pra contar sobre a vida dela, e quando ela morresse, a Monique podia publicar. Então a gente conhece toda a história da Evelyn Hugo, tudo que ela fez pra, tipo, ser uma atriz famosa desse universo, e ele se passa na antiga Hollywood. Essa autora, que é a Taylor Jenkins Reid, inclusive aqui em cima tem 2 livros dela, também que se passam em Hollywood, tipo, na antiga Hollywood, e é incrível. Tu termina de ler o livro, tu quer ver os filmes da Evelyn Hugo, tipo, tudo que ela fez, só que ela não existe, e isso parte um pouco meu coração. É perfeito esse livro. Se tu não leu, faça um favor a si mesmo e leia. Os capítulos intercalam com a Evelyn Hugo contando a história dela. Cada capítulo é, tipo, um marido dela, porque realmente ela teve 7 maridos. E esse capítulo intercalando com os da Monique. Pra ser bem sincera, que eu sei que tem gente que não gosta dos capítulos da Monique, que acham chatos. Eu não achava chatos eles, eu só preferia os da Evelyn. A Monique, ela tá passando por um divórcio, tendo uma situação que o cara levou a mesa de centro dela. Eu não achei ruim nem chato os capítulos da Monique. Eu só não lembro deles, assim, quando eu vou comentar esse livro. Eu só lembro dos da Evelyn, porque é a Evelyn que é a grande estrela. O quinto livro dessa lista é Bonequinha de Luxo. Eu não sei se encaixa mais como conto ou como livro, porque não tem nem 100 páginas. Mas a gente vai acompanhar um cara. Eu não sei se em algum momento da história fala o nome dele, eu esqueci, ou se só não mencionam. Mas ele mora num apartamento. E a vizinha dele é a Holly, uma menina que tá sempre saindo com os caras, tá sempre bem arrumada. E ela tá sempre esquecendo a chave de casa. Então os dois acabam se aproximando e vai contar sobre a história dela. E é perfeito esse livro. Não tem nem 100 páginas e eu terminei, tipo, com ele, segurando ele aqui assim. Penso, meu Deus, eu amo essa história demais. O próximo livro dessa lista, eu tenho muitas memórias dele, porque eu tava lendo ele quando saiu o álbum do Olivia Rodrigo. Então eu li um pouco, escutava um pouco o álbum, que é Recursão. Não sei se vai refletir. Não, tá tranquilo. Nesse livro a gente acompanha o policial Barry. Ele começa a história tentando, né, impedir que uma mulher que sofre da síndrome da falsa memória cometa suicídio. E essa síndrome, ela faz as pessoas terem memórias de uma vida que elas nunca tiveram. Então às vezes as pessoas ficam: nossa, eu lembro que eu tinha um filho, eu era casada. Mas a pessoa nunca foi casada, ela nunca teve filho. Então ele vai lá e ele começa a investigar mais sobre essa síndrome, até que ele vai investigando e ele conhece a Helena, uma neurocientista, que também tá meio que envolvida nessa investigação, isso tudo. E é muito legal, a gente me acompanha um pouco da vida do Barry. Ele tinha uma filha que morreu na adolescência, ela foi atropelada, e isso é bastante presente na história. Esse livro, ele até parece grande, tá? Mas tu lê numa facilidade. Eu tenho um post-it nele de uma frase que ela é no capítulo anterior do epílogo, que é: viver como um macete não é viver. Nossa existência não é algo a ser arquitetado ou otimizado para evitar a dor. Eu espero que com essa frase eu tenha te convencido a ler esse livro. Nossa, isso daí é um ótimo TikTok. Eu vou deixar aqui separadinho pra gravar o TikTok assim depois. O Impulso é um livro que eu li por influência do Paulo Hatz. E eu adorei.
engasguei na minha água. E aí vai acompanhar essa personagem, que eu não lembro o nome, mas que na família dela, tipo, as mulheres, elas não se davam bem com as filhas. Então, a avó dela não se dava bem com a mãe dela não se dava bem com ela, até que ela se casa e ela tem uma filha, e ela tá, tipo, decidida a fazer isso não acontecer, tipo, mudar isso. Só que não acontece, tipo, ela e a filha não se dão bem de jeito nenhum. Aí tu lê o livro do ponto de vista dessa mulher, dessa protagonista, que inclusive é em segunda pessoa esse livro, é como se ela estivesse relatando pro marido, né, o pai dessa menina, do que aconteceu. Aí tu não sabe se ela que tá, tipo, aumentando as coisas, porque ela e a filha não se dão bem, ou se a guria, que é uma grande uma filha da puta mesmo, desde criança. E é muito legal acompanhar, então conta também um pouco da história da avó dela com a mãe dela, da mãe dela com ela com a filha, e inclusive num ponto da história, tipo, ela tem um filho, menino, e é perceptível ali pra nós leitores, pra todo mundo em volta, que ela tem uma relação bem melhor com o menino, tipo, mais proximidade, sente mais vontade de, tipo, estar com ele do que com a filha. E é bem legal, fala também bastante ali do casamento e tudo mais. É incrível esse livro. Vou falar aqui de um livro nacional que eu vejo pouca gente comentando, que é Código Grace. Esse é um dos livros nacionais que eu mais amei ler. Nesse livro, a gente acompanha a Grace, que ela é uma menina, assim, adolescente, mora com a mãe, o pai dela morreu anos atrás. E um dia ela chega em casa e tá tudo revirado e a mãe dela desapareceu. E daí ela tem um melhor amigo que é o Ethan, ou é o Dylan? Acho que Ethan é o melhor amigo dela e Dylan é depois quem aparece. Mas a gente descobre que a mãe dela, enfim, desapareceu por conta de uma pesquisa que o pai dela tava fazendo e que queriam respostas e foram lá atrás da mãe. Então ela vai pra outro lugar pra ser acolhida, fica lá com o Ethan e com o Dylan, que é tipo um amigo do Ethan, e ele é meio chatinho. É um enemies to lovers desse livro, tá? Eles meio que se odeiam, mas enfim, é incrível esse livro. É plot atrás de plot esse livro. Então ela vai tentar investigar e tentar descobrir qual que é essa pesquisa do pai. É perfeito. O penúltimo livro dessa lista é As Vantagens Invisível, também famoso porque tem filme, inclusive a capa do filme aqui. Aí vai acompanhar o Charlie. Ele é um adolescente depressivo, obviamente, fica bem claro pelas cartas dele, que ele escreve cartas pra um amigo, a gente não sabe quem é esse amigo, contando sobre o dia a dia dele. Então ele mudou de colégio e começou a fazer novas amizades, enfim, tudo isso. E é muito legal este livro, muito, muito, muito. Ele tem vários momentos, assim, tristes, mas eu reli ele este ano. Eu tinha lido ele com 13 anos, eu li agora com 20 e ele me tocou de uma forma muito diferente. Tem Jogos Vorazes, eu já mencionei aqui, mas é muito bom. Ele vai dar amigo com a Sam e com o Patrick. E é um livro que tu pensa, nossa, é um livro silencioso também, sem plot twist. Literalmente, nas últimas páginas tem uma revelação sobre algo que aconteceu no passado. Eu vi com vontade de dar um abraço nele, só de pensar. Leiam, é muito legal este livro. O último livro aqui é Flores para Algernon. Este livro eu chorei que nem uma criança. A me acompanhar o Charles. Naquele é o Charlie, nesse é o Charles, ou nesse é Charlie também. O Charles, ele escreve cartas também. E a gente percebe pelas cartas que ele tem alguma ali deficiência cognitiva, porque ele é um homem adulto já, escreve de forma gramaticalmente incorreta. Dá pra perceber que ele escreve como ele fala. Então, é como se estivesse dentro de algo que uma criança escreveu. E ele trabalha aí numa padaria e a gente vê o que os funcionários fazem com ele de cortar o coração, até que ele passa por um experimento científico pra se tornar inteligente. Um gênio. E o Algernon, na verdade, é o ratinho do laboratório que passou por esse experimento antes dele. Então, os dois passam, né? O Algernon já passou, mas ele passa. E ele se torna muito inteligente, um gênio, assim, com QI muito acima do comum. E ele começa a perceber que a forma como as pessoas tratam ele não é legal, porque antes o pessoal tratava ele mal, mas ele não se ligava disso. Ele não tinha esse conhecimento de que não era uma forma legal. Ele achava que os funcionários eram os amigos dele. Ele começa a perceber tudo isso. E é muito triste esse livro. Eu chorei de soluçar no banho, pra vocês terem noção. Eu vou fazer uma menção honrosa aqui. Inclusive, eu descobri só este ano que é menção honrosa e não menção honrosa. Mas eu vou continuar falando menção honrosa, porque é muito mais legal. Então, a menção honrosa aqui é o livro O Sol é para Todos. Esse livro ele vai acompanhar um julgamento que tá acontecendo nos Estados Unidos, tipo, na época em que a segregação, ela era muito presente ainda. Segregação racial, tá? Pra ficar claro. Ele vai acompanhar o julgamento de um homem negro que foi acusado de agredir uma mulher branca. Só que vários indícios provam que ele é inocente. E o livro é pelo ponto de vista da filha do advogado deste homem. E ela é uma criança, então a gente vê tudo isso sob o ponto de vista de uma menininha. E, ai meu Deus. Eu sei que tem
de gente que, mais na gringa, assim, que eu não gosto, porque parece que é leitura obrigatória em alguns colégios lá, então as pessoas vão ler, tipo, como se leitura obrigatória. E não é só a questão, tipo, do julgamento, tem várias outras questões também no livro, tipo, abordadas do dia a dia, assim, de criança mesmo, é muito legal. É perfeito esse livro. Quando eu lembro dele, nossa, eu lembro que eu voltei das férias, assim, no novo, que 2020 pra 2021, e eu tentei aqui na minha escrivaninha e terminei de ler ele. É livros que fazem tu sentir alguma coisa. Enfim, gente, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Esses são os livros que eu tenho de recomendação pra vocês verem em 2022 e 2023. Não é nenhum deles, teu não vai ser de azar. E é isso, um beijo, tchau!